como postar nas redes sociais, como fazer sua obra conhecida pelo público através delas. É sobre isso que a gente vai falar hoje na segunda parte do vídeo. Como tornar a sua história em quadrinhos através das redes sociais, no quadro Como Publicar a Sua História em Quadrinhos. Você quer saber? Então, você vai saber logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Loures e eu sou cartunista. Essa daqui é a nossa história em quadrinhos autoral, isso mesmo, é o Supermanos. E é inspirada aí nas histórias, né? Tanto na minha história quanto a história dos meus irmãos também. São super-heróis com valores cristãos. E como seriam esses heróis aqui no Brasil? Será que daria para existir heróis cristãos aqui no Brasil? Mas não só isso, é uma história divertida, cheia de entretenimento que a gente tá publicando, né? Então eu já quero convidar você aí a curtir as nossas redes sociais que tá passando aqui embaixo. E não só se inscrever no canal também e saber um pouco mais sobre Supermanos. Mas além de Supermanos, eu tenho outras histórias em quadrinhos também que eu participei, que são essas daqui, olha só, Missionário da Galáxia, do meu amigo Jussier de Mello. A gente também tem Barzilai, do meu amigo Marcos Oliveira, e Eclesiástico Guerras Ocultas, do meu amigo Richard Guerra, além de ter participado de séries fazendo storyboards e também ter participado aí de desenhar personagens para desenhos animados. Eu trabalho ali com redes sociais e tudo mais. Então, hoje a gente vai falar aí um pouco sobre como tornar a sua história em quadrinhos conhecidas pela rede social, como vender a sua história em quadrinhos ali pela rede social, porque a rede social hoje é um meio muito mais fácil dos desenhistas conseguirem fazer a sua história ser conhecida e fazer a sua história ali ser vendida também. Antigamente era muito mais difícil, porque você precisava de uma editora, de uma grande empresa, de uma publicidade e tudo mais, mas hoje é muito mais difícil, é muito mais fácil, né, do que era antigamente. Então, sem mais delongas, hoje eu vou falar sobre uma questão de tornar suas redes sociais mais pessoais. Porque muitas das vezes, quando a gente vai ver ali o desenhista, às vezes ele posta só sobre a história ou posta só sobre a ilustração. Isso pode dar muito certo, né? Mas dependendo ali da ilustração também. Se ele tiver uma ilustração muito bonita, isso vai acabar acontecendo. Mas para quem faz história em quadrinhos, o ideal é tornar a sua história ali pessoal do público, o público se relacionar com a sua história. E como é que a gente vai fazer isso? É através dessas dicas que eu vou falar com você. E a primeira dica tem a ver com você mesmo. E eu quero falar que você deve aparecer nas suas redes sociais, ou seja, apareça nas suas redes sociais. Aí tem muito desenho que fala assim, mas que isso, Rafa? Mas lá no Japão, os mangakas, eles não aparecem, saem de máscara na rua e tudo mais. Então aqui também no Brasil, eu não tenho que aparecer e tudo mais. Então, primeira coisa que eu quero perguntar para você é, você está no Japão ou você está no Brasil? Se você está no Japão, então beleza, você pode sair por aí mascarado, nunca aparecer na sua vida. Mas se você está no Brasil, a história ela é outra. A história ela é completamente diferente. A primeira coisa é que o Japão é uma cultura diferente. Tem gente que ovaciona tanto o mangaka que ele não pode ter vida social. Então o cara acaba não revelando a identidade dele para ele ter vida social. E não é todo. Tem alguns também que a gente sabe ali como é que é o rosto, como é que é a cara e tudo mais. Então, não são todos que isso acontece. Mas no Brasil, a história é outra. Porque no Brasil você precisa aparecer para as pessoas se relacionarem com você. E não só isso, as empresas também levam em consideração desenhistas que mostram o rosto. Tem um vídeo muito interessante do Rafa Pinheiro, na qual ele está falando sobre como ele faz para contratar desenhista para a editora dele lá, que é a Editora Guará. E ele deixa isso bem claro, falando que ele contrata desenhistas que mostram o rosto, que mostram a face. Até porque ele fala assim, como que eu vou relacionar profissionalmente com alguém que não mostra o rosto, que não mostra a cara, que não mostra a face? Então, no Brasil, gente, quando você vai trabalhar, muitas das vezes as pessoas elas vão frisar bem essa questão dela saber com quem ela está trabalhando, saber com quem está fazendo o desenho dela, quem está fazendo a história em quadrinhos. Então, mostre o rosto, mostre a cara. A gente tem uma cultura diferente aqui no Brasil. E a cultura onde os desenhistas que fazem sucesso aqui são desenhistas que mostram o rosto, como por exemplo Maurício de Souza, Ziraldo, Ivan Reis,
né, Mike Deodato, dentre tantos, eles acabam aparecendo aí, acabam mostrando o rosto, porque faz parte também ali da questão profissional, é mais fácil para as editoras contratarem, e não só isso. O público também olha para você e ele se afeiçoa com você. E ele também, além de se afeiçoar com você, ele acaba gostando da sua obra porque ele gostou de você. Um exemplo que a gente tem aí muito é, por exemplo, o pessoal do Pipoca Nanquim, o próprio Thiago Spike, que geralmente são desenhistas ali que mostram o rosto. E como a gente acaba assistindo ali os vídeos deles, a gente acaba adquirindo a obra deles também, porque a gente acaba gostando dele. Então, uma das coisas que eu falo é: apareça, não deixe de aparecer, não mostre só a sua história, não mostre só ali o seu quadrinho, mostre você também, mostre você, mostre o que você está fazendo, mostre qual que são as coisas que você está pensando para a sua história, porque isso traz aí um relacionamento muito bacana para você com as pessoas. A segunda dica que eu quero deixar hoje aqui para você é: explique o seu universo. Isso mesmo. Como assim, Rafael? Explicar o seu universo. O porquê que o seu universo existe. E não só isso. O para que o seu universo existe. Lembrando aqui que eu estou falando sobre o universo, quer dizer o motivo. O universo eu falo da obra. O porquê que a obra existe. Qual a motivação da obra estar no mundo. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu chego e falo para alguém para alguma empresa. Aí eu chego à empresa, olho lá as redes sociais e vejo que as redes sociais têm um monte de postagem, mas não tem uma postagem falando o que a empresa é e o que ela está fazendo no mercado. A mesma coisa é para a gente. Não adianta a gente postar um monte de desenho, um monte de foto da nossa página, um monte de coisa, sendo que a gente não explica para a pessoa o porquê que a gente está fazendo a nossa história e para que ela serve. Aí muitas das vezes você pode falar assim: não, Rafa, mas eu falo. Aí o que você fala é: gente, eu estou realizando o sonho da minha vida, que é pegar e publicar essa história em quadrinhos, uma coisa que eu sonhei tanto a minha vida inteira, que agora eu consegui. Então, pelo amor de Deus, garante a minha história em quadrinhos, né? Aí, muitas das vezes é assim, às vezes a pessoa está falando que realizou um sonho, não tem problema falar que realizou um sonho, mas faz às vezes como se fosse um pendinte, né? E muitas das vezes a pessoa vai estar fazendo um favor que comprar a obra dele e tudo mais, mas a pessoa não acaba explicando, tá certo. É óbvio que todo desenhista, ele quer e ele tem o sonho de fazer a sua história em quadrinhos, não tem como, ele tem esse sonho, ele prossegue, ele tenta fazer isso, e quando realiza, isso é muito bom, mas o que você deve apresentar para o leitor não é isso. O que você deve apresentar para o leitor é o porquê que a sua obra ela existe, o para quê, o motivo. E ele não quer só saber que você está realizando um sonho, ele quer saber o motivo que vai ser bom para ele. É essa que é a questão, e é aí que eu falo, o motivo que vai ser bom para ele. Então, para que a sua história ela está existindo? Né? E é uma coisa que você pode acabar pensando. Deixa eu dar um exemplo. Mas, Rafa, como assim? Deixa eu dar um exemplo. A sua história ela pode preencher uma lacuna da cultura pop. Igual, por exemplo, eu tenho visto muito o pessoal reclamar o seguinte: as produções da cultura pop estão ruins, os filmes estão ruins, as séries estão ruins, os jogos estão ruins e tudo mais, está tudo ruim. Uma coisa, o que você pode prometer para o leitor? Aqui você vai encontrar uma história de qualidade. Aqui você vai encontrar uma boa história. Outra coisa que o pessoal reclama: a minha história, a gente não encontra mais histórias que a gente pode assistir com a família. Ou a história ela tem ali muito sexo, muita nudez, ou a história tem o pessoal passando pra gente umas ideias completamente estranhas. Você vê que o cara tá mais querendo influenciar os nossos filhos do que necessariamente ajudar a gente na educação. Outra coisa legal, fazer histórias que as famílias gostem, que as famílias assistam e que ajudem na educação das crianças. Uma outra coisa, muitas das vezes não, porque hoje o pessoal está abandonando o roteiro para ficar falando só de política. Outra coisa legal, na sua história, as pessoas não vão encontrar alguém que abandona o roteiro e desenvolvimento dos personagens para falar de política. Na sua história, o pessoal vai encontrar uma história de qualidade, onde o autor está mais preocupado em contar a história aí para a galera e tudo mais. É essa que é a questão. É igual, por exemplo, os Supermanos. Os Supermanos
tem um propósito. Qual que é o propósito aí dos Supermanos? É preencher essa lacuna, né, de entretenimento que a gente tem cristão, né, que muitas das vezes não tem, e comunicar aí também com quem não compartilha da fé através de uma maneira legal, que todo mundo vai ler, tudo mais, e falando das coisas da vida. Essa que é a questão dos Supermanos ali, né? E além de ser um entretenimento bacana, familiar e tudo mais, ou seja, há um propósito nessa questão das histórias. E agora, talvez você que esteja assistindo esse vídeo não seja cristão, mas eu vou falar diretamente com o cristão, mas eu acho que pode servir para você também, que é o seguinte: nós que somos cristãos, nós temos sim uma lacuna a preencher, que é a lacuna de fazer boas histórias cristãs. E aí você já é uma coisa que você já pode falar. Você pode virar para a pessoa e falar assim: olha, você vê que na cultura pop quase não tem produção cristã, quase não tem produção que representa a gente do jeito que a gente é, mas na minha história não. Você vai ter entretenimento de qualidade para sua família com valores cristãos. Olha só, você apresentou a sua história, o motivo, o para que ela existe. Sem contar que você pode usar também as redes sociais para mostrar para as pessoas como que funciona o seu universo. Deixa eu te falar uma coisa, não fique esperando as pessoas lerem a sua história em quadrinhos para entender a história. Mas você pode fazer a pessoa ficar consciente da sua história através das suas redes sociais. A pessoa vai ler a sua história através ali do seu quadrinho e tudo mais, mas através das redes sociais ela já vai saber o que se passa no seu universo. Mas na história em quadrinhos, ela vai ver uma história que está dentro daquele universo. Então use as redes sociais para explicar. Deixa eu te mostrar um exemplo muito bacana. Esse daí é as redes sociais dos Supermanos, tá vendo? Aí ali em cima eu tenho a bio que explica o que é a história dos Supermanos. Logo ali embaixo dos destaques eu tenho 3 destaques, que é o destaque da HQs, que mostram quais são as histórias que estão publicadas, né? No caso é apenas uma e tem outras em produções, você pode inclusive clicar lá para ver. Tem as histórias em quadrinhos que mostram os personagens e tem história em quadrinhos não. O destaque que mostra os personagens e o destaque que mostra o propósito, a missão da história. Ou seja, a pessoa quando ela vai lá, ela já entende o porquê que os Supermanos existem, em qual universo que se passa, quem que são os Supermanos, né? E ainda tem outros destaques que eu quero apresentar ali, como por exemplo, fundamentar um pouco mais a questão dos personagens também, mostrar o que é o universo, resumir. Então você pode usar aquela parte ali para você resumir a sua história e mostrar para o público o para que ela serve, o para que ela está lá, né? E não deixar ali de mostrar isso. Então usa o destaque, pelo amor que você tem a Jesus, para mostrar para o pessoal o que tem a sua história. Então mostre para a pessoa ela já ir se familiarizando. Quando ela pegar a história em quadrinhos, ela virar e falar: opa, eu já estou familiarizado com essas pessoas, eu já estou familiarizado com isso daqui que está acontecendo. Outra coisa que eu quero falar também é que mostre o porquê, o para que a sua história existe, através de postagens. Como por um exemplo, uma coisa que é interessante é você pegar algo ali que acontece, por exemplo, na cultura pop e tudo mais, e comparar com a sua história em quadrinhos e mostrar o para que ela existe. Eu fiz isso em algumas postagens no ano passado. Uma delas foi a postagem do Pior Aluno da Escola, onde o pessoal, que é um filme do Danilo Gentili, que o pessoal estava reclamando e tudo mais, de uma cena que fez sucesso lá, e aí eu fui e fiz a postagem mostrando o que o filme se trata, e no final eu apresentei, falando assim: olha gente, você está reclamando disso, mas na minha história em quadrinhos você vai achar algo diferente. Ou seja, pegue ali algo que está acontecendo na cultura pop, que você conhece que o pessoal está reclamando, e mostre que na sua história ela vai ser diferente, porque assim você mostra que a sua história ela é uma resolução daquele problema, uma resolução daquilo que está acontecendo, e isso faz com que as pessoas elas acabam ali ligando na sua história em quadrinhos e entendendo através disso o para que serve. Então, gente, esse vídeo aqui, ele é a parte 2. Ele vai ter uma parte 3 também, porque ele tá praticamente, eu tô dando dicas de ouro aí para você, né? E semana que vem eu vou falar um pouco mais acerca de postagem, como você usar as lives, como você usar ali o seu as postagens, que tipos de postagens fazer, o que utilizar, né, e tudo mais, como fazer postagem, né, o ideal ali que é para o seu Instagram ou então para a sua rede social. Então não perca, se você quiser não,
Não perca mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe isso para mais desenhistas que você conhece, e não deixe de comentar e se inscrever e de seguir as nossas redes sociais. E até a próxima!